meninas, eu sou a Shelly da Telemimos de Lili e hoje eu venho com uma videoaula bem fácil. Vou ensinar vocês a fazer a tiara turbante com laço. Essa aqui que eu tô usando, certo? Essa é de melancia. Vamos fazer uma hoje, então? Pega os pedaços de retalho que você tem, pode ser 2 ou 3 cores ou uma única cor e vamos pra aula, tá? Vem comigo. Voltando à nossa aula, meninas, a tiara que eu vou usar é uma tiara fininha, certo? De metal, para não ter o risco de quebrar quando ela estiver pronta. Ela é estreitinha, vou deixar aqui do lado. Os moldes são em 2 partes, a base e a parte do laço. Aqui sempre com a divisa do meio, certo? Você vai duplicar isso. Eu faço o meu molde na caixinha de papelão, fica mais firme, tá? As medidas depois eu vou colocar no meu Facebook, Mimos de Lili Ateliê Alice Paz de Hora. Agora a gente vai precisar de 3 cores de tecido. Eu vou usar um amarelinho de poá, um verde de poá também, e vou usar um de girassol, certo? Que vai ser a parte do laço. Essa parte aqui do laço, ela precisa ter 10 de altura por 33 de largura. Essas aqui onde vão ser a base, são 2 partes iguais também. Elas vão ter 10 de altura por 43. 10 de altura por 43, certo? Eu vou pegar a cor que eu quero para fazer esse lado externo, tá? Aqui, e ó, vou dobrar no meio. Bem certinho. O meu paninho já tava com risco do lado de lá, mas não tem problema. Essa vai ser a minha base superior e vou colocar aqui, ó, meio, certo? E eu vou riscar com a caneta. A medida da tiara aqui do turbante é 8,5. Então, como a gente cortou o tecido com 10, vai ter uma sobrinha, mas isso é bom, certo? Pra não ter problemas. Bem no meio, daí eu vou abrir aqui e vou seguir a outra parte no meinho também. Se você quiser, você pode fazer um molde inteiro, tá? Não precisa ser assim 2 partes. Eu é que resolvi fazer assim, então agora eu tô mostrando pra vocês, ó. Deu a minha base inteira. Porque, mas não dava pra fazer só de um lado? Dava se eu fosse costurar só esse tecido, mas eu vou costurar o outro. Então, eu pego a parte de cima, ó, tá vendo? O avesso pra baixo, e aqui o avesso tá pra cima. E vou fazer um sanduíche das 2 partes de frente com frente, certo? E agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou passar uma costura na máquina, que inicie aqui com retrocesso, vou seguir todo o meu percurso, certo? Aqui eu vou fechar, vou seguir, certo? Aqui, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer um outro retrocesso. Esse cantinho vai ficar aberto, que é por onde a gente vai inserir a tiara, tá bom, meninas? Vamos lá pra máquina. Agora, uma boa dica, aquela partezinha que eu falei para deixar aberta, você vai fazer uma dobrinha bem ali no cantinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. E vou dobrar para baixo também, por quê? Porque daí já é o meu acabamento. Daí aqui, depois que tiver desvirado, eu só fecho com um caseadinho, certo? Então, vamos aqui. Eu não tenho muito hábito de colocar alfinete, sabe? Vai meio num rumo aqui, sabe, meninas? Mas se vocês se sentirem mais seguras com o alfinete, coloca, não tem problema nenhum, certo? Ó, tô circulando todo aquela ponta que eu falei, fechei, certo? Agora, estamos chegando perto da reta final. Aqui, ó, ajeita bem a dobrinha. E faz um retrocesso, certo? Agora, eu vou cortar todo o contorno e vou desvirar e vou passar no ferro. Aí, eu volto com a nossa aula.
Voltando aqui, meninas, eu já passei o nosso tecido. Eu primeiro desvirei, eu passei dos dois lados. E aqui vocês percebem uma vinca, que eu dobrei no meio e passei para fazer uma vinca. Agora, eu vou na máquina, eu vou passar uma costura nas bordas, certo? Contornando e vou passar no meio. O meio, bem nessa linha aqui que eu fiz a vinca, vai ficar um pé de máquina para cá e um pé de máquina para cá. Esse espaçamento dá certinho para colocar essa tiara de ferro ali, de metal, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou iniciar por essa parte que a boquinha tá aberta. Então, eu vou costurar toda ela, certo? Aqui o contorno fechadinho esse, venho para cá. Quando eu chegar aqui em cima, essa metadinha eu vou costurar. E daí, quando eu vou descer aqui, perto da vinca, eu desço reto, aí eu volto aqui no final, faço uma paradinha aqui, dou o espaçamento para outro pezinho de máquina e venho aqui. Eu faço tudo de uma vez, certo? Aí, quando chegar aqui no final, eu dou um retrocesso. O que vai acontecer? Metade da boquinha já vai ficar fechada. A outra metade aberta é onde você vai inserir a tiara. E vai ficar só essa partezinha para você fechar, certo? Vamos lá? Eu vou para a máquina e eu volto com ele pronto, certo? Agora, eu já fiz a costura, meninas. Ó, conseguem ver as duas costurinhas ali, ó? Então, eu já comecei aqui, ó, já coloquei a pontinha, aí você vai enfiando. Tá vendo, ó? Entra facinho e fica bem certinha a medida, ó. Tá vendo? Ó, já foi até o final, certo? Aí, eu puxo aqui. Tá vendo que ficou uma sobrinha? Não tem problema. Aqui eu vou fechar esse cantinho. Aí, eu vou puxar a tiara aqui pra ponta, certo? E essa sobrinha, eu vou direcionar ela pro meio da tiara, certo? Aqui, ó. E daí, aqui eu faço uma preguinha também com a linha e agulha na mão mesmo, tá? A outra parte é do girassol. Eu vou pegar uma das partes e vou dobrá-la, certo? Ao meio. E vou colocar aqui desse jeito. Aí, eu vou pegar minha abinha, vou pegar a parte do meio aqui e vou colocar com a parte que tem a dobrinha do meio. Vou circular. Aqui, certo? Aí, eu vou abrir e vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aqui. Ó. Certo? Aí, eu pego a segunda parte, coloco o verso para baixo, frente do espelho para cima, e aqui também o verso que tá com o desenho e o espelho pro meio, sanduíche. Aí, eu vou na máquina. Eu vou contornar todo o meu desenho, certo? Eu vou começar por onde? Eu vou começar aqui pelo meio, mas não bem na pontinha. Eu vou deixar um espacinho de uns 2 dedos aqui. Daí, eu vou arrematar, daí eu vou começar, vou circular, certo? Quando chegar aqui no final, eu venho só até essa ponta e arremato. Por quê? Porque eu vou deixar esse espacinho aberto para que eu possa desvirar a minha peça. Fazendo isso, eu vou recortar, certo? Vou desvirar, vou passar com o ferro e daí eu vou rebater uma costurinha pelo lado direito, como a gente fez na tiara aqui, ó, certo? Conseguem ver? Aqui, ó. Mesmo processo, tá? Aí eu volto com ela só pra gente finalizar. Depois de ter rebatido a costura, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, consegue ver? Aqui foi onde eu deixei o espaço aberto e fiz o retrocesso, certo? Bem no meio, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a tiara.
aquela sobrinha que eu falei, eu puxei toda ela pro meio. Por que que deu essa sobra? Porque conforme o local onde eu compro a tiarinha de metal, umas são mais compridinhas, umas mais curtinhas, depende de quem foi o vendedor, né? Então, para mim não ficar toda vez mexendo com o meu modelo, porque se fosse para mim mexer, teria que ser aqui no meio. Por quê? Porque essa parte aqui, o esquadro tem que ficar igual a essa aqui. Então, ficaria complicado, porque eu não queria uma emenda aqui. Então, eu puxo toda a sobra e vocês podem observar, eu dei um pontinho ali à mão. Agora, eu vou pegar o meu laço de girassol bem onde tá essa emendinha ali, essa costurinha, esse ponto, na verdade, e vou dar um nó, certo? Vamos ajeitar. Aqui dou uma forçadinha, certo? Aqui eu ajeito esse acabamento. Olha a nossa tiara, ficou uma gracinha, certo? Ó, de girassol, tá bom? Aqui, ó, também posso ajeitar bem. Isso. Ó, ficou linda. Linda, linda. Dá pra fazer de várias cores, dá pra ter uma coleção. Quem tem menininha ou tem afilhadinha, dá pra fazer uma coleção pra elas, certo? Agora a gente vai experimentar e vamos finalizar nosso vídeo, tá bom, meninas? Então, meninas, para quem assistiu, esse foi o nosso passo a passo da nossa aula da tiara turbante com laço, certo? Agora eu tô aqui com a minha tiara de girassol, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o joinha, dá o seu like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Beijos, tchau!